Fala galera, tranquilos? E para fechar essa semana de lançamento aqui do canal de podcast de Alan Correia, vamos dar continuidade àquela nossa série de incentivos federais da Zona Franca de Manaus, falando agora do IPI. Tá? Só lembrando que o Decreto-Lei 288/67 traz esses benefícios, mas eu recomendo que você, se quiser se aprofundar, faça a leitura lá do regulamento do IPI. Esses benefícios estão bem esmiuçados lá. E para começar, vamos falar aqui da importação. Produtos de origem estrangeira, importados aqui pela Zona Franca de Manaus, eles são desembaraçados com a suspensão do IPI importação, que vai se converter em isenção após você cumprir alguma das finalidades, ou seja, o consumo, a comercialização ou a industrialização dessa mercadoria, desse produto estrangeiro importado pela Zona Franca de Manaus. Então tem que observar o cumprimento dessas finalidades. Produtos estrangeiros que foram importados aqui pela Zona Franca, se saírem sem cumprir essa finalidade, né, consumo, comercialização ou industrialização, vão ficar sujeitos ao pagamento do IPI importação, do imposto que foi desonerado, né, lá na importação com suspensão que se converteu em isenção, ok? É a mesma situação lá do imposto de importação que eu havia comentado no episódio anterior. Exceto se quando você tem a situação lá com bagagem de passageiro, produtos daquela pauta do governo federal que eu também comentei, né, destinados à Amazônia Ocidental, ou quando você importa um produto estrangeiro aqui pela Zona Franca de Manaus e remete para uma área de comércio da Amazônia Ocidental. Então, nessas situações aqui, você não vai precisar recolher o imposto que foi desonerado na importação. Do contrário, importou, não cumpriu a finalidade, vai ter que recolher o IPI importação. Um outro incentivo que a gente tem aqui, também relacionado ao IPI na Zona Franca de Manaus, é a remessa de produtos nacionais, que vem com a suspensão, ou seja, sai lá da origem com a suspensão, que vai se converter em isenção após o internamento. Lembrando, né, internamento é quando você tem a mercadoria que é remetida aqui para a Zona Franca de Manaus e tem a confirmação de sua chegada. Então você conclui esse processo de internamento. Então sai com a suspensão, conclui o internamento e aí então essa suspensão se converte em isenção. E com um detalhe, né? Saiu lá com suspensão que se converteu em isenção, então não vai ter o débito do IPI. Pela regra da Constituição da não cumulatividade, você deveria anular o crédito, mas em se tratando de uma operação com a Zona Franca de Manaus, você tem um tratamento diferenciado. O teu fornecedor, no caso o remetente dessa mercadoria, com suspensão que se converter em isenção, vai ficar autorizado a manter os créditos relativos aos insumos utilizados na fabricação desse produto remetido para a Zona Franca de Manaus. É um duplo benefício. Não tem o imposto, não tem o débito, ainda mantém o crédito. Dando continuidade, produtos fabricados aqui na Zona Franca de Manaus, em qualquer modalidade daquelas previstas lá no regulamento do IPI, no artigo 4º, quando são destinados ao seu consumo aqui na nossa área incentivada, na própria Zona Franca de Manaus, são isentos do IPI. E aqui essa observação: qualquer modalidade de industrialização, produto fabricado aqui na Zona Franca de Manaus, consumido aqui dentro da Zona Franca de Manaus, está isento do IPI. Também são isentos do IPI os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, exceto nas modalidades de acondicionamento e reacondicionamento. Então, se por acaso você tem um processo fabril nessas modalidades aqui, você não gosta da isenção. Do contrário, se for transformação, beneficiamento, montagem, renovação, então essas operações de industrialização, os produtos, né, oriundos dessas modalidades, são isentos do IPI quando fabricados aqui na Zona Franca de Manaus, observando o PPB, ok? E a comercialização em outro ponto do território nacional, tá? A tal da internação. Então, o produto foi fabricado aqui na Zona Franca de Manaus e uma modalidade que não seja acondicionamento e reacondicionamento é destinado a um outro ponto do território nacional, né? Vai para um outro ponto do Brasil, a internação, tem a isenção do IPI. E aqui um detalhe bem interessante: tem a isenção, saiu sem débito do imposto. E aí tinha aquela discussão, bem, o meu cliente é uma indústria e vai utilizar esse meu produto aqui como insumo. Ele vai ter direito a algum crédito? Por muito tempo esse crédito era vedado. Mas, né, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento lá do recurso extraordinário 592.891, com repercussão geral, fixou a seguinte tese: olha só, há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquirindo junto à Zona Franca de Manaus, sob regime de isenção. Então, veja só, o Supremo Tribunal Federal disse que até para assegurar, né, esse tratamento diferenciado aqui à nossa área incentivada, a Zona Franca de Manaus, por mais que você tenha isenção nessa saída do produto, o adquirente, se for utilizar este produto fabricado na Zona Franca de Manaus como insumo no seu processo fabril, vai ter direito sim a um crédito. Olha só que tratamento diferenciado, não é isso? Então, beleza, gente. Era o que eu tinha para conversar com vocês sobre IPI, ok? Espero que aproveitem aí o conteúdo. E, na sequência, a gente vai conversar sobre as contribuições, né? PIS, PASEP, COFINS. Beleza? Fiquem na paz e tchau!